No episódio anterior, Ira voltou para salvar Orhun, que tinha ficado sozinho na floresta, pois pediu para que ela fosse sozinha até a estrada, pois ele estava atrasando ela. Ira então chega no local e Orhun quase atira nela, mas assim que ele vê que se trata de Ira, ele se levanta e pergunta para Ira por que é que ela voltou. Ira então diz para Orhun que eles vão sair dali juntos. Após alguns segundos, Orhun acaba desmaiando. O episódio começa com Ira já no hospital, aguardando por notícias de Orhun. Ira então começa a se lembrar de tudo o que aconteceu. Ela se lembra do momento em que o tiroteio começou e Sarah foi resgatada por Orhun. Ela também se lembra do momento em que Orhun desmaiou na floresta e alguns minutos depois ela conseguiu acordá-lo e depois o ajudou a chegar na estrada junto com ela, apoiando ele em seus ombros. Ira volta de seus pensamentos e quase desmaia. Ira começa a passar mal e após alguns minutos, Daphne e Zerrin chegam no hospital. Zerrin olha para Daphne e diz: olha, ela ainda está aqui, aquela sem vergonha. Daphne então pede para que Zerrin não seja rude com Ira e não diga nada de ruim para ela. Daphne vai falar com Ira e pergunta se ela tem alguma notícia de Orhun. Ira faz sinal negativo com a cabeça e diz que Orhun ainda está em cirurgia e ninguém do hospital veio falar com ela ainda. Daphne diz que ainda não consegue acreditar que tudo isso está acontecendo e diz para Ira que sentiu algo ruim no coração e que sabia que alguma coisa de ruim tinha acontecido com Orhun. Ira quase desmaia novamente. Daphne então pergunta para Ira se ela está bem e diz para Ira que se ela quiser ela pode ser atendida também, mas Ira responde que está bem. Daphne então diz para Ira que ela pode ir para casa se ela quiser, pois elas já estão ali com Orhun e a Fifi também já está chegando no hospital. Daphne diz para Ira que ela pode levá-la para casa se ela quiser. Ira agradece a ajuda de Daphne, mas diz que vai ir embora sozinha. Ira então sai do corredor. Enquanto isso, Elif conseguiu escapar do cativeiro que Azix estava a mantendo presa. Ela está na rua da casa de Azix tentando conseguir ajuda. Ela então para na frente de uma casa e logo em seguida ela acaba vendo uma senhora que está andando na rua. Elif então pede para que a senhora lhe empreste o seu telefone. Elif então liga para seu pai. O pai de Elif estava conversando com um dos bandidos de Gurbus. Ele estava dizendo que iria pagar a sua dívida dessa vez, mas o bandido acabou desligando na cara dele. Assim que ele encerra a chamada, ele recebe uma ligação de Elif. Ele fica muito surpreso ao ouvir a voz de sua filha. Ele pergunta para a menina o que foi que ela fez e onde é que ela está. E pergunta se os sequestradores deixaram ela ligar para ele. Elif então conta para seu pai que fugiu. O pai dela então diz: garota, o que você fez? Enquanto isso, Azix continua procurando pela menina. Ira ainda está no hospital e infelizmente acaba encontrando com a Fifi no corredor. A Fifi vai direto para cima de Ira e diz para Ira que tudo isso é culpa dela. E diz para Ira que Orhun levou um tiro novamente, por culpa dela. A Fifi então diz para Ira que se alguma coisa acontecer com Orhun, ela vai responsabilizá-la por isso. Mas nesse momento, Daphne chega e diz para a Fifi que Orhun já saiu da cirurgia e que ele está muito bem e que tudo isso é graças a Ira, que agiu rápido e salvou Orhun estancando o sangue dele. A Fifi então diz para si mesma: graças a Deus meu filho está bem. Mas um segundo depois ela se vira para Ira e diz que tudo isso é culpa de Ira. Daphne então diz para a Fifi que Ira salvou o filho dela. E tentando cortar o assunto, ela diz que o mais importante nesse momento é que Orhun está bem. Daphne então diz para a Fifi que Orhun será levado para o quarto em breve e que logo poderá receber visitas. Enquanto isso, Elif está escondida em um local escuro e de repente ela recebe a visita de seu pai. Elif percebe que seu pai está com o braço quebrado. Ela então pergunta o que aconteceu e pergunta se ele fugiu. Ele responde que fugiu porque senão os bandidos teriam feito coisa pior com ele, pior do que a morte. Elif fica muito triste pelo que está acontecendo com seu pai. Ele então dá um pedaço de pão para a menina comer. Elif está um pouco ressentida com seu pai, mas ao mesmo tempo está feliz em vê-lo. Orhun acaba acordando no quarto e dá de cara com a Fifi, Daphne e Zerrin. A Fifi então pergunta para Orhun se ele está bem, mas a primeira coisa que Orhun diz é: Ira, ela está bem? A Fifi então fica quieta e não responde a pergunta de Orhun. Orhun olha bravo para a Fifi. Ela então decide responder: sim, Ira está bem, está voltando para a mansão. Daphne pergunta para Orhun se ele está bem. Orhun responde que sim. Zerrin deseja melhoras para Orhun. Orhun está visivelmente triste, pois apenas uma visita interessava para ele nesse momento, que é a de Ira. Enquanto isso, Merin dá comida para Sarah na mansão. Após um tempo, Ira chega no local.
e mãe e filha se reencontram. Ira pergunta para Sarah se ela está bem. Ira responde que sim. Mary volta ao trabalho, mas antes dela sair do local, Ira agradece ela por ter cuidado muito bem da menina. Sarah então diz: onde o meu tio Orhun está? Ele te salvou, né, mamãe? Ira então responde: sim, ele me salvou. A menina então pergunta: meu tio Orhun está bem? Ira então responde: sim, ele está bem. Sarah então diz: meu tio Orhun prometeu que a traria de volta, e ele cumpriu. Nesse momento, Ira fica muito pensativa com as palavras da menina. Enquanto isso, Elif continua com seu pai escondido em uma cabana abandonada. Elif continua ressentida com o pai. Ele então pede para que a menina o perdoe. Elif pergunta para o seu pai por que é que ele não lhe contou o que estava acontecendo. Elif então diz: oh, minha filha, como eu poderia lhe contar uma coisa dessas depois de todo o trabalho que você arranjou para me ajudar a sustentar a casa depois que sua mãe morreu? Eu pedi o dinheiro emprestado ao Gurbus, pois queria montar um negócio para ajudar você com as despesas da casa. Mas o negócio não deu certo e eu não consegui pagar o empréstimo ao Gurbus. E tudo isso aconteceu. Elif, comovida com as palavras de seu pai, acaba o perdoando. Enquanto isso, Azix vai na casa de Elif e começa a vasculhar o local. Ele encontra algumas fotos da família da menina e acaba queimando elas. Ele também pega um cartão de um rapaz chamado Erkan, que na verdade é um rapaz tipo Gurbus, que oferece empréstimos na região. Ele então pega o cartão e vai embora da casa de Elif. Enquanto isso, Orhun está no hospital e começa a pensar no momento em que Ira voltou para ficar com ele e diz que não iria embora dali sem ele e que eles se salvariam juntos. Orhun volta a seus pensamentos e recebe uma ligação de Nursa. Ele então atende e diz: Nursa, sim, estou bem, não se preocupe. Eu entendo, mas não fique preocupada em vão, eu estou bem. Você sabe que eu faria qualquer coisa para salvá-las. E eu faria tudo isso novamente. Não se preocupe comigo. Orhun então encerra a ligação e acaba vendo Daphne na porta, que estava triste, escutando toda a conversa dele e se dando conta de que Ira é o centro da vida de Orhun. Daphne então entra e entrega alguns remédios para Orhun e diz que a Fifi foi embora pois estava um pouco cansada e diz para Orhun que ela vai ficar com ele e que se ele tiver algum pedido, pode dizer a ela. Daphne então se senta na cadeira e fica toda feliz em estar cuidando de Orhun, mas Orhun fica em silêncio olhando para o nada. Enquanto isso, Ira coloca Sarah para dormir. Sarah então se vira para dormir e Ira começa a se lembrar do momento em que Orhun a salvou. Ela também começa a se lembrar de Sarah perguntando sobre ele quando ela chegou na mansão. Ira então diz para si mesma, olhando para Sarah: agora devo a sua vida ao mesmo homem que um dia tentou tirá-la. Ele está falando do fato de ela achar que Orhun quis que a menina morresse, né? Que ela realizasse um aborto. O que não é verdade, mas na cabeça dela é. Orhun recebe alta da mansão e volta para casa acompanhado de Daphne. Ira está na recepção também, pois é uma funcionária agora e precisa recepcionar o patrão. Todos desejam melhoras a Orhun e quando ele chega perto de Ira, ele fica olhando para ela, esperando ela dizer alguma coisa para ele. Porém, Ira demora para dizer algo para ele. Após um tempo, Ira diz: melhoras, Sr. Orhun. Ela então entra na mansão, muito triste, e logo em seguida, todos vão atrás dele. Ira ia entrar também, mas a sultana manda Ira ficar lá fora, pois ela vai ir na farmácia buscar os remédios de Orhun. Enquanto isso, Elif e seu pai dormem na cabana abandonada. Elif acorda e fica olhando pela janela, pois está com muito medo de Azix a encontrá-la. Após alguns minutos, Elif decide acordar seu pai. Ela então diz para seu pai que já é de manhã e pergunta para o pai dela o que eles vão fazer agora e como é que eles vão sair dali. O pai de Elif diz para a menina que ele vai resolver tudo e manda a menina ficar escondida na casa e ficar tranquila, pois ele vai resolver todo o problema. Enquanto isso, Orhun vai para sua cama. A Fifi diz para Orhun que contratou uma enfermeira para cuidar dele. Orhun responde que não quer uma pessoa estranha andando pela casa, pois Ira ainda corre perigo. Daphne se oferece para cuidar de Orhun, mas Orhun diz que ele não precisa de cuidados. Ira entra no local e com os remédios de Orhun, a Fifi diz para Orhun que ele precisa de uma enfermeira. Orhun responde que ele não precisa de ninguém cuidando dele e que ele apenas precisa de um pouco de descanso. Todos saem do local. Ira então entrega os remédios para Orhun. Orhun diz para Ira que ela também não precisa cuidar dele. Ira diz para Orhun que ela está apenas fazendo seu trabalho. Antes de sair, Ira pergunta para Orhun se ele tem alguma notícia de Ekta.
Orhun então começa a se lembrar da conversa que teve com Yekta enquanto ele ainda estava internado no hospital. Na conversa, Orhun conta para Yekta que salvou Ira também e que não contou para Ira que ele não foi buscá-la por covardia e que, na verdade, disse para Ira que ele tinha sofrido um acidente de carro. Orhun então volta de seus pensamentos e diz para Ira que Yekta vai ligar para ela à noite e diz para Ira que vai deixar o telefone dele com ela. Enquanto isso, Elif espera notícias de seu pai. Ela então escuta um barulho na casa e vai contente dar as boas-vindas para o seu pai, achando que ele voltou com notícias boas. Porém, o sorriso dela acaba na hora, quando ela dá de cara com Azix. Azix então diz: "Para mim você não vai dar as boas-vindas, não é?" Elif quase morre, coitada. E logo em seguida, o pai dela aparece atrás de Azix. Elif olha para o pai dela e diz: "Papai?" O pai dela então se aproxima da menina e diz: "Eu sinto muito, minha filha, me perdoe." Elif então começa a chorar, pois foi traída pelo próprio pai. O pai de Elif começa a se lembrar de tudo o que aconteceu. Ele então começa a se lembrar do momento em que foi pedir dinheiro emprestado a um senhor conhecido dele, um rapaz que também realiza empréstimos na região. E bem na hora que ele ia pedir um empréstimo ao rapaz, o Azix chegou no local, pois tinha encontrado o cartão dele na casa de Elif. Assim que Azix chega no local, ele começa a ameaçar o senhor, dizendo que vai mostrar para ele aonde o inferno fica, com uma passagem só de ida que ele mesmo ia fornecer. O pai de Elif tenta se defender, mas Azix, mais conhecido como o psicopata, manda o senhor se calar. O pai da menina fica com medo do rapaz e acaba ficando quieto. Azix então diz: "Se você não quiser ter todos os ossos do seu corpo quebrados, me diga agora onde Elif está. Você tem direito a uma única resposta." O pai de Elif volta de seus pensamentos e tenta se explicar para a menina, mas Azix não deixa ele dizer nada à garota e diz: "Esse é o tipo de pai que você tem. Ele jogou sua própria filha no fogo para não morrer." O pai de Elif então começa a dizer para a menina que Azix teria matado ele se ele não tivesse contado para ele aonde ela estava. Enquanto tudo isso acontece, Elif está chorando. Enquanto isso, Ira e Merin trabalham na cozinha em silêncio, pois Merin não pode ser amiga de Ira. Merin diz para Ira que vai esperar a sopa ferver mais 5 minutos e depois vai dar um pouco a ela, pois ela não come muito. Ira fica esperando Yekta ligar para ela. Assim que ela atende, ela pergunta para Yekta se ele está bem, e Yekta responde que sim. Ira diz para Yekta que Sara está com saudades dele. Yekta diz para Ira que também sente muita falta da menina, mas que infelizmente ele não pode vir buscá-las agora, pois está se recuperando do acidente que sofreu. O sangue de Jesus. Yekta então diz para Ira que assim que ele se recuperar, fará o possível para buscar as duas. Ira então vai devolver o celular para Orhun e agradece Orhun por ter lhe emprestado o telefone. Orhun pergunta para Ira o que foi que Yekta lhe disse. Ira responde que Yekta virá buscá-la assim que ele melhorar de saúde. Ira sai do quarto de Orhun. Orhun então diz para si mesmo em pensamento: "É sério que você vai morar com um homem assim, Ira?" Orhun então recebe uma ligação de Taskin. Taskin então diz: "Isso ainda não acabou, Dermihanli." Orhun então diz: "Se você tocar na mulher ou na criança, eu..." Mas Taskin desliga o telefone na cara de Orhun. E isso deixa Orhun muito irritado. Azix leva Elif de volta para o cativeiro. A menina está desolada, pois foi jogada aos leões pelo próprio pai. Elif fica com muito medo de Azix poder fazer alguma coisa com ela. Azix então diz para Elif que a porta do porão a partir de agora ficará aberta, sem trancas. Mas se ela fugir, o pai dela morrerá. Elif fica com medo de Azix tocar nela e se afasta do rapaz. Ele então olha para ela e diz: "Não se preocupe, você acha mesmo que eu tocaria em alguém como você?" Ele então vai embora e Elif fica chorando, pois realmente seu dia foi uma bosta. Enquanto isso, Sara brinca na cabana. Ira então leva leite com biscoitos para a menina comer. Ira conta para Sara que conversou com o pai dela e diz para a menina que ele lhe mandou um beijo. Ira então beija a bochecha de Sara. Sara diz para Ira que sente muita falta de seu pai e pergunta quando ele virá buscá-las. Ira responde que ele virá o mais rápido possível. Ira então pede para que Sara beba o leite, mas Sara diz para Ira que não quer beber leite. Ira então pergunta para a menina o que está acontecendo, pois ela ama leite com biscoitos. Sara então conta para Ira que não quer mais beber leite, pois aquele dia em que elas ficaram com os bandidos, a tia de preto, ou seja, a sultana,
levou leite com biscoitos para ela e conta para Ira que depois que ela bebeu o leite, ela ficou com muito sono. Ira então fica extremamente pensativa com as palavras da garota, mas tudo fica pior quando Sarah mostra para Ira o aviãozinho de papel que ela fez. Ira então percebe que o papel é uma bula de remédios. Ira então desfaz o aviãozinho e começa a ler e se dá conta de que a bula se trata de um calmante muito poderoso. Ira pergunta para Sarah onde é que a menina encontrou esse papel. Sarah responde que encontrou o papel no chão, perto da cabana. Enquanto isso, a Fifi está em seu quarto falando no telefone. E assim que ela encerra a ligação, Ira entra no local e já chega batendo a porta. A Fifi então diz que tipo de atrevimento é esse. Ira joga a bula nela e diz: "Você fez isso. Tudo agora está claro em minha mente. Precisávamos de uma situação de emergência para sair da mansão. Foi você que organizou tudo para sermos sequestradas." A Fifi então fica muito surpresa, pois foi descoberta. Ira então diz: "Sultana levou leite com remédios para minha filha, e isso a fez dormir como se ela estivesse doente." A Fifi diz: "Olha o que você fez com meu filho. Meu filho já arriscou a vida muitas vezes por sua culpa. Agora ele está deitado no quarto, mais uma vez, por sua culpa. Toda vez que você entra em nossas vidas, você nos traz problemas. Se você chegar perto do meu filho novamente, você trará ainda mais problemas." Ira então olha para a Fifi e diz: "Você acha que eu tenho sorte de estar aqui? Você acha que eu me sinto feliz estando aqui? A cada segundo que eu passo aqui, uma nova maldade recai sobre mim. Você deveria se envergonhar do que fez, mas eu vou lhe dar um último aviso. Se alguma coisa acontecer à minha filha, mesmo que seja algo pequeno, eu vou destruir você. Vou destruir as pessoas que você ama. Vou atrás de você e você me verá como nunca viu antes." E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.